Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Boa noite. Hoje está menos frio, né? Obrigado, Doglão. Doglão respondeu boa noite. Irmãos, que alegria estar aqui com vocês, mais uma oportunidade. E eu sempre vou falar isso, porque para mim é muita honra mesmo, né? Estar aqui diante de vocês, uma igreja gloriosa do Senhor, trazendo a palavra. Então, eu fico muito feliz mesmo. E como o Donão falou hoje, logo no começo do culto, né, você está de parabéns. Glória a Deus pela sua vida, né? Porque mesmo nesse friozinho, talvez você estava cansado, mas você escolheu a melhor parte, que é estar nos pés do Senhor. E isso não lhe será tirado. Glória a Deus. Ju, muito obrigado por ter ficado com a Mari. Ju ficou com a Mari o culto inteiro, a Paula estava cantando. Muito obrigado mesmo. Irmãos, eu quero ler um versículo com vocês do livro de Joel, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1, a gente pode ler na Almeida atualizada, Nova Almeida atualizada. Joel, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Glória a Deus. Somente até aqui. Nós estamos num mês de um tema de arrependimento, quebrantamento e avivamento. Recentemente eu preguei aqui sobre o jejum, em um culto anterior, e foi baseado no livro de Joel também, né? E para os irmãos que recordam, eu comentei que, na época que Joel escreve, eles estavam passando por uma calamidade sem precedentes, né? Então, a fome havia tomado conta daquele lugar, daquela terra, daquele país. Eles estavam com as colheitas devastadas, não havia mantimento nem para continuar a adoração no templo. Os animais estavam sofrendo porque não tinham pastagens para comer, as pastagens estavam secas. Eles estavam passando por uma situação terrível, uma situação de escassez, uma situação de falta. E Deus levanta alguém que percebe que aquilo ali não era simplesmente natural. Porque ele até faz esse questionamento. Alguma vez a gente já passou por isso, uma situação tão terrível como essa. E ele é incomodado por Deus para entender que aquela situação, na verdade, era o próprio Deus sacudindo eles, chamando a atenção deles e dizendo sobre algo que ainda estava por vir, algo ainda mais grandioso. E a gente começa a entender, irmãos, que nem toda situação que nos aperta é o diabo. Nem toda situação que a gente considera ruim é o diabo. A gente tem muito esse costume, né, de falar, o diabo está furioso. E realmente, irmãos, ele com certeza ele está furioso com a sua vida, com a sua família, com a sua casa, com o seu casamento, não tenha dúvida disso. Mas muitas situações, irmãos, é o próprio Deus querendo nos acordar, querendo chamar a nossa atenção, querendo nos despertar. E Deus usa de situações, às vezes, adversas, de provas, de provações, para fazer isso. E Joel, então, ele faz esse clamor que nós lemos: toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte. Esse alarme que ele fala é um alarme de guerra. Ele estava verdadeiramente desesperado e conclamando o povo para esse desespero, chamando o povo para a guerra. Aí eu quero fazer uma pergunta aqui: tem brigada de incêndio aqui? Alguém que é brigadista de incêndio na empresa que trabalha? Ninguém? Então, eu sou brigadista, irmãos. Talvez se você já foi alguma vez, ou se você vai ter a oportunidade de ser, você vai entender o que estou falando. A brigada de incêndio é um grupo de pessoas que ajudam o corpo de bombeiros da empresa a resolver os problemas ali. Então, quando tem um simulado de incêndio, e recentemente a gente passou por isso lá na empresa, todo mundo já sabe que é um simulado, né? Por mais que eles tentam esconder, todo mundo já sabe. Então, fica aquela coisa lá, toca o alarme, aí vai lá, todo mundo, aquela velocidade para pôr a roupa, para ir até o lugar,
você vê claramente que as pessoas não estão desesperadas, as pessoas não estão com medo. Todas sabem que é um simulado. Agora você já deve ter visto em algum filme, quando toca um alarme num quartel de bombeiros, ou aqueles filmes apocalípticos de fim do mundo, que tocam os alarmes e as pessoas ficam desesperadas, sai todo mundo correndo e desce naquele cano lá para vestir a roupa rapidão. E isso mostra um desespero de uma situação real. Joel, nesse cenário que ele está vendo, daquilo que vem do próprio Deus, ele sente esse tipo de desespero. É um desespero de uma convocação para a guerra. E talvez, irmãos, nós estejamos vivendo em um momento que nós estamos como essa brigada de incêndio que sabe que está participando de um simulado. Ah, Jesus está voltando, vamos lá, vamos lá. Aquela apatia, aquela lentidão. Ah, já fazem quantos e quantos anos que estão falando que Jesus está voltando. Eu já ouvi falar isso. Ah, Jesus está voltando já faz desde quando eu era criança. E até agora nada. Irmãos, mas é uma verdade. E o Espírito, ele precisa tomar o nosso coração de desespero, e um santo desespero, de que não é uma simulação. Não é um treinamento. É uma situação real, irmãos. Jesus está às portas e está voltando. E há um despertamento neste lugar, um despertamento para essa igreja, para que viva sobre essa visão de que Jesus está voltando. E quando nós vemos essa situação de um alarme, de guerra, eu entendo que existem alguns tipos de pessoas para reagir a isso. E uma delas é as pessoas que estão adormecidas. E aí eu queria pedir para abrir em Efésios, capítulo 5, versículo 14, por favor. As pessoas que estão adormecidas até sabem quem Deus é, até acreditam. Se nós podemos pegar o exemplo das 10 virgens. Eram 5 loucas e 5 prudentes, porque 5 delas teve azeite reserva para quando o noivo chegou. Mas todas as 10, irmãos, se nós lermos a parábola, todas as 10 virgens adormeceram enquanto esperavam o noivo. Só que elas ouviram a voz de despertamento. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Talvez quando Jesus nos chama, irmãos, quando Deus nos chama, e pode ser que Ele esteja chamando você já há dias, a cultos e a pregações e pregações, tentando te despertar, mas ainda você permanece dormindo. Talvez você acredita em Deus, e até gosta, e até participa, mas você sabe que o seu coração está dormente, dormente para realmente crer que Jesus está voltando. Um outro tipo de pessoa que nós podemos encontrar são os distraídos. Quem aqui participou do acampamento esse ano? O tema era justamente o contrário disso, né? Indistraíveis. E eu queria que vocês lessem comigo Apocalipse 2, 4 e 5. Apocalipse 2, 4 e 5. Para as pessoas que estão distraídas, irmãos, há um chamamento de Deus, há uma chamada de Deus. E é para a gente voltar. Apocalipse 2, 4 e 5 diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém. Há um chamado de volta, irmãos, para aqueles que estão distraídos. E por que eu falei do primeiro amor, irmãos? Porque quando a gente está naquele primeiro amor, e você já passou por isso ou vai passar, você sabe que toda a sua atenção e toda a sua força e todo o seu esforço se concentra naquela pessoa. E eu lembro quando eu e a Paula, a gente começou a namorar, irmãos,
se deixasse, era de segunda a segunda a gente queria se ver. E não importava a distância, não importava o horário. E a Paola burlava até o horário de verão para ficar mais tempo comigo. Porque a mãe dela determinava, olha, vocês vão ficar juntos até 10 horas. Né? Um exemplo, até 10 horas tem que estar em casa. E aí, quando tinha a mudança de horário de verão, né? Ô mãe, hoje vai atrasar 1 hora, posso ficar mais 1 hora? Usava a brecha da lei. Mas por quê, irmãos? Porque tem aquele desejo. Quando Jesus escreve essa carta para a igreja em Apocalipse, ele elogia ela. Ele fala, olha, vocês estão fazendo, vocês estão ativos, estão cumprindo, mas eu tenho contra ti que vocês deixaram o primeiro amor. Irmãos, fazer as coisas sem amor, irmãos, talvez seja tão terrível quanto não fazer. E a distração, irmãos, é uma das coisas que a gente mais entra e não percebe. É quando o filho vem falar com a gente, e a gente, tá bom, que legal, e nem olha, né? A criança vem mostrar um desenho, eu posso falar, porque isso acontece comigo. E eu me policio para que eu não faça isso, irmãos. Mas não vou falar para vocês que às vezes não me pego fazendo esse tipo de coisa, distraído. Ou quando você chega em casa, pergunta para a esposa ou para o marido, como foi seu dia? E a pessoa vai contar, mas você não está ouvindo de fato o que ela está falando. Você está distraído fazendo outra coisa, irmãos. E há um chamado para esse tipo de pessoa. Volta, arrepende-te. Deus quer mais que uma igreja que esteja aqui ativa nos cultos, ou nas juntas, ou participante, fisicamente, irmãos, mas uma igreja de coração e alma. Uma igreja que ama, como no começo. Uma igreja que, quando eu comecei o relacionamento, eu dava Ferreiro Rocher. Depois foi sonho de valsa, depois foi um bis, agora não dou mais nada. Não, irmãos. O nosso coração, ele precisa continuar a ser entregue para Deus da mesma forma de como nós começamos, com a mesma intensidade, talvez mais maduro, sim. Talvez mais consciente, sim. Mas com o mesmo amor, irmãos, com a mesma intensidade. Com o mesmo desejo de estar nos pés do Senhor, de ouvir a palavra do Senhor, de estar com os irmãos. E o Espírito pode restituir isso, irmãos. O Espírito pode restituir isso em nós. E um terceiro tipo de pessoa são os disponíveis. Será que existe alguém disponível para Deus aqui nesse lugar? Quando Deus ele faz a pergunta, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías responde, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus procura pessoas que ouçam o grito de guerra e ouçam o som da trombeta e se levantem em resposta a esse chamado. Guerreiros e guerreiras que se levantam em resposta a esse chamado. Que estão disponíveis a voltar ao primeiro amor. Que estão disponíveis a deixar as distrações de lado. A talvez deixar um pouco o conforto de lado. Assim como você teve que deixar hoje o conforto da sua casa para estar aqui. Deus busca as pessoas disponíveis, irmãos, que queiram estar com o Senhor. Porque quando a gente vê toda a decorrência do capítulo, e a gente vai no versículo 18, diz assim, então o Senhor teve grande amor pela sua terra, e se compadeceu do seu povo. Às vezes Deus te aperta, irmãos, e às vezes Ele está te chamando incansavelmente, não é por outro motivo, senão porque Ele te ama. Não é por outro motivo, senão porque Ele deseja estar com você. Jesus está às portas, irmãos, nós não podemos ficar dormentes.
Nós não podemos ser uma igreja que, mesmo estando ativa, vai ser pega de surpresa, irmãos. Não, mas nós temos que ser uma igreja que carrega a mensagem da volta de Jesus e que vive essa mensagem. Que crê nesta mensagem. Crê com a vida. Crê com o coração, crê de alma. Nós somos a resposta de Deus, irmãos, para o mundo. A nós foi dado a missão de pregar o Evangelho, de falar das boas novas. E eu sei que a nossa vida, a nossa rotina, irmãos, ela cansa e ela nos tira do foco. Eu sei disso. Eu também trabalho, assim como você. Eu também passo o dia, às vezes, tão no automático que não paro para sequer pensar em Deus, às vezes. Mas eu sei também, irmãos, que Deus é misericordioso. Eu sei também que Deus é um Pai presente. Eu sei também que Deus é o Pai que esperou o filho pródigo de braços abertos. E deu novas vestes, colocou um anel no dedo, calçou os pés e preparou o banquete, irmãos. Eu sei que da mesma forma que Deus é um Deus de justiça e que vai julgar a todos, e o julgamento começa primeiro pela casa de Deus, Deus também é um Deus de misericórdia que está te chamando, está te avisando, está te buscando. Então, irmão, se talvez você sabe que você ainda não se entregou para o Senhor, seu coração ainda não é dele, para de perder tempo, irmãos. Para de rejeitar o chamado que Deus tem para você. E é um chamado de vida eterna, irmãos. Eu gostaria de orar com você.